Olá, meu povo bugado! Então, Tudo Miga, bem com vocês? dá vontade de falar, vocês estão bom? Eu tô bom, mas é por causa de um vídeo que eu era viciada, de um tiozinho, que era só o áudio dele, que ele falava assim, posso falar? Não é bonito. Fala, a gente não tá nem aí, isso aqui é pra mãe, não é pra ninguém mais, não. Ele fala assim, fala, seus cagatora, Mães e mulheres, né? Não só mães. Nós somos vocês estão mulheres. bom? Aí ele fala, vocês estão bom? Eu tô bom. E eu fiquei, cara, viciada nesses vídeos dele. E aí, toda vez que eu falo, fala, povo bugado, que vem na minha cabeça. Eu sou a Daniele, aqui de São Paulo, e ela é a Júlia, lá do Canadá. E aqui eu estou aqui no Canadá. E isso, no fundo dela, não é coisa de tela, é efeito, não é. É o quintal dela mesmo, porque ela é muito desumilde. Enquanto nós temos uma parede lisa, entendeu? Ela tem isso aí, Eu que tive eu que vir. jurava. Não é, amiga, mas é que tem uma arvorezinha aí atrás, uma plantinha atrás da sua cadeira, Aqui, ó. que ela parecia que era um efeito no seu negócio aí, É ó. uma árvore. Então, ela parecia que era um efeito, Ah, entendi. sabe? Eu falei, cara, tá... Nossa, amiga, não dá pra acreditar que isso é real, mas tudo bem. Gente, é real mesmo. Eu vim aqui pra fora porque a Miloca está dormindo e eu não queria acordar ela. E eu queria poder falar. E falar, e falar, e falar livremente. Então eu vim aqui pra fora. Ok, amiga. Olha, eu fiz uma enquete, um vídeo de uma enquete pedindo sugestões. E qual foi a mais pedida? Pedido. Cara, choveu de mensagem. Ah, eu recebi um monte também. Na minha DM, nossa, o povo tudo pedindo. Quer muito que a Choveu, gente eu não fale. tinha condição de ver, aí eu fiz um comparativo ali, nós fizemos, né, Ju? E aí o que o povo mais pediu, a mulherada, as bugadas mais pediram, foi a gente falar sobre a sobrecarga materna, né? O que é a gente tentar, aliás, inclusive a gente é bugada por causa disso, né? A Ah, gente sim, porque eu tentar. não era bugada antes, né? Aliás, eu sempre fui meio xarope da cabeça. Vamos combinar. Mas bugada, eu buguei mesmo depois da segunda maternidade, né? Da segunda filha veio a sobrecarga e a dona Daniele com três deve ser mais ainda. E logo na primeira, sou aquela mãe que já desenvolve um transtorno de ansiedade generalizado com direito a ataques de pânico já na gestação. Mas eu acho que até o gestar, né, é solitário. O gestar é muito solitário, porque mesmo que o não existe uma divisão da gestação, né? Não existe, é impossível. A dor, o peso, o sobrepeso, né, que a gente carrega, físico, já é gigantesco. Os hormônios, a chuva de hormônio que a gente recebe é absurda. Então, é impossível dividir, né? O que o marido pode fazer é tentar diminuir a carga externa, que Sim. é a casa, os outros filhos, é, é fazer aquela massagem na lombar, né? Que dói, é um lugar que dói. Tentar Sente, ajudar tá? externo, mas nunca vai ser dividido, né? Não, já começa aí. Eu, eu sou mãe de três filhos, faria tudo de novo, não me arrependo de nenhum. Só que do terceiro, a sensação que eu tive foi que não existe, talvez alguém vai me criticar, não existe violência maior contra o nosso corpo do que gerar uma criança. Não Meu existe, Deus. é. Não, realmente. Ah, é lindo, é maravilhoso, a gente ama. Mas, cara, é uma violência contra o nosso corpo. Quem teve um parto normal sabe, quem teve um parto cesárea também, porque você é cortada, você.
violada, é uma coisa absurda. Eu tive dois normais, você teve três cesáreas, né? Cesáreas. E, então foram três cirurgias gigantescas que você passou, e depois o pós-parto, que é também super pesado, pra mim foi mais fácil. O pós-parto sendo natural, eu acho que é mais fácil, pelo que eu vi, assim. Quando eu tava no hospital na primeira vez, eu tava saindo do quarto e já tava chegando uma mãezinha. Meu, a mãezinha, depois de uma cesárea, ela tava assim, ó. E eu tava saindo andando. Tava com dor, óbvio, Assim, tava com dor, mas eu tava andando. Agora, o parto cesáreo, ele é a única cirurgia que eles exigem que a pessoa que passou por essa cirurgia esteja de pé em menos de 24 horas e cuidando do filho, é, trocando fralda, dando banho, abaixando na banheira para dar banho. Já lá na maternidade, quando eu ganhei, na última não, a última foi uma violência, a última foi um hospital horroroso, eu fui maltratada da hora que eu cheguei, a hora que eu saí, foi péssimo. Da Gabi do Máximos, eu ganhei eles num hospital muito legal. Então, por exemplo, para eu ter alta com eles, eu tinha que dar banho neles, eu tinha que mostrar para eles que eu sabia dar banho sem afogar a criança. Então, você tem que mostrar competência e você está ali toda dolorida, machucada, só que você esquece também, porque cuidar daquela vida, manter aquele serzinho vivo, faz você esquecer que passou por uma cirurgia, né? Quando você tem uma rede de apoio, alguém faz todo o resto, né? Cuida da casa, comida, e aí você consegue, pega o bebê, põe o bebê no seu colo. Mas em 90% ou mais da realidade das mulheres, a gente está de pé e fazendo tudo. E se você tem mais filhos, você está no fogão. Antigamente, falava que a mulher não podia esquentar a barriga depois que ganhava bebê, não podia molhar o cabelo, não podia nada, porque morria. Gente, eu estava lavando o quintal. é impossível, não dá. Eu, na minha primeira gravidez, eu não tive ajuda. Era só nós dois, eu e meu marido, e a gente ficava. Era um apartamento muito pequeno, não tinha nem como ter recebido, né? Minha mãe quis vir, mas não tinha como. Era um apartamento minúsculo, era uma mudança muito grande na nossa vida, não tinha como. Mas no segundo bebê, na minha, quando a minha nasceu, a minha sogra veio, que ajudou 1 milhão. Foi maravilhoso, assim, porque ela cuidou de mim, ela cuidou da Mia, ela cuidou da Sara, ela cuidou da casa, ela fazia comida. E nossa, isso pra mim foi um sonho, assim, foi maravilhoso. E muitas vezes eu tava focada na Sara, porque eu tentava sempre que eu podia focar na mais velha, né, pra poder dar atenção pra mais velha, pra ela não se sentir de lado, incluir ela o máximo que eu pudesse. E enquanto isso, a minha sogra tava com a bebê, né? Ou então a bebê tá dormindo, ela ia fazer um almoço. E eu tava sempre o máximo possível focada na Sara. Porque também tem isso, né? A gente esquece dos pontos, que eu tinha ponto também, né? Não é que nem uma cesárea, mas, pô, dói pra caramba. Ah, É, é uma mudança, né? E outro, nosso corpo tá mudando de amiga, volta, né? Demora pra voltar. E aí você tem que ainda pensar no bebê, você tem que pensar no bem-estar do mais velho. do mais velho. Para não se Mas, ó, sentir. você falando assim de pontos, né? Amiga, eu não tive contração da gravidez da Gabi, já fui direto para um parto agendado. Já eu do Máximos a mesma coisa, do Maverick, eu entrei em trabalho de parto, e mesmo não sendo recomendado eu entrar em trabalho de parto ativo por risco de ruptura uterina, por conta de eu já ter duas cesáreas, 41 anos, até a pressão podia subir em trabalho de parto, então eu não podia. A recomendação, eu passei com equipe de alto risco, a minha gravidez inteira foi com equipe de alto risco por conta da idade, por serem duas gestações anteriores cesáreas, e eles me deixaram em trabalho de parto ativo. E eu vou dizer, amiga, eu faço mais 10 cesáreas, mas eu não quero sentir nunca mais que tem alguém arrancando a minha periquita de dentro de mim, por baixo, sem me perguntar e sem me pedir licença. Cara, Olha, que absurdo. Eu vou dizer, eu sei que dói a cesárea depois, ela dói, não vou dizer que ela não dói, não, mas a gente toma remédio para aguentar a dor, entendeu? Só que a dor do pré-parto, a dor da contração, a dor do teu corpo se preparando para expelir uma criança, essa dor, meu Deus do céu, quando eu lembro, eu falo,
E quase morri de desgosto lá, porque não era nem para eu ter sentido isso. Me deram tramal na veia e eu vomitava, sentindo contração. E eu mijo quando eu vomito, então eu sentei na privada e vomitava no lixo. E assim, todo o período que eu fiquei, desde o domingo até a terça, madrugada de terça para quarta, que eu estava tendo contração, todo toque meu útero estava grosso, espesso, e elas muito brutas. Então, amiga, eu não passei 12 horas em trabalho de parto, eu não passei 19 horas em trabalho de parto, eu não Eu foram passei. 12. Tá? Em trabalho de parto ativo, eu fiquei das 10 às 5 da manhã. Às 5 da manhã, que foi quando me levaram para o centro cirúrgico, eu já não tinha mais espaço de uma contração para outra. Então, era só dor, mas uma dor que de verdade, a sensação que eu tinha era que alguém colocou a mão aqui, lá dentro de mim, e estava esmagando meu útero, minha periquita, tudo, e puxando, puxando, puxando. Parecia que tinha alguém me puxando. Eu não É. conseguia mais sentar. Não. Então, amiga, eu vou dizer, toda mulher que tem parto normal, entendeu? Olha, o meu primeiro foi assim, longo pra mim, foram 6 ou 8 horas, alguma coisa assim. E pra mim foi assim, óbvio. Ai, vão falar, ai, ela não ama filho. Gente, pra mim foi o pior momento da minha vida. Tem uma criança na minha periquita, a gente para de romantizar. Para, só para. Não, Que coisa infernal. a Ai, gente não pode nem é falar. lindo, é lindo. O bebê é lindo. Eu amei amamentar. Amava trocar a fralda, ver aqueles pezinhos, aqueles dedinhos minúsculos. Amo, 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 amo. Amo minhas filhas do fundo da minha alma até meu osso. Mas, cara, o parto foi o pior momento da minha vida. É uma dor do cacete. E assim, aí falaram: ah, agora a segunda vai que nem quiabo, né? Não vai. Não Não vai. vai. Não foi. Eu desmaiei de dor. Eu desmaiei. Eu tava lá e falei, não consigo mais segurar. Desmaiei. Porque a dor era muito grande. E assim, o primeiro Insuportável. foram 8 horas, o segundo foi quase o dobro de tempo, de parto ativo. Entendeu? Ah, mas o segundo é mais fácil. Não, não foi. Comigo não foi. Então, assim, o segundo parto foi ainda pior que o primeiro. É, passou, depois que passa, a gente. Esquecer, não esquece. Também vem com essa conversa. Ah, depois você esquece e faz outro. Não, eu fiz outro sem querer. O segundo Eu foi sem traumatizei querer. a Gabi. A minha filha mais velha, gente, eu tenho uma filha de 16 anos e eu traumatizei ela. Eu criei na Gabriela um monte de âncora negativa em relação a gerar uma vida e ela não quer passar por isso. Eu estava conversando com ela, inclusive, dela me permitir quebrar isso para que ela não decida a maternidade dela com base no que ela me assistiu sofrer no bar, porque assim há estudos aí das terapias holísticas, né, em que tudo que a gente sente durante a gestação, a gente passa essa memória celular que fala, tem um outro nome, não vou lembrar agora, para o bebê, né? E assim, então eu passei, porque quando eu engravidei da Gabi, foi horrível para mim a gravidez, era muito enjoo, muito mal-estar, então eu só reclamava, detestava, odiava. Queria muito a minha filha, mas não queria passar por isso nunca mais e passei 3 vezes. Fala, ai, qual que é a pior coisa da minha vida? Eu vou fazer mais 3 vezes. Foi horrível, mas eu quero de novo porque eu sou forte. Sim, porque Entendeu? a gente ama. Óbvio, óbvio que a gente ama, óbvio que a gente não se arrepende. Eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Se eu tivesse que passar tudo de novo, eu ia passar por tudo de novo. Inclusive, sabendo que a minha segunda ia vir com deficiência. Passo, É, passaria e não me arrependo em absolutamente nada. Tanto que assim, a minha médica, ela não fez um exame no meio, que é pra saber se a criança ia ter deficiência. Ela esqueceu, eu não sei o que aconteceu. Mas ela não fez. E depois ela pediu 1 milhão de desculpa, meu Deus do céu, eu tinha que ter feito esse exame, não sei o quê. Eu falei, não ia ter mudado nada. Na primeira gravidez, ela fez, e eu falei, não precisa fazer. Ela falou, não, eu vou fazer porque tem que fazer. Eu não sei se ela ficou com isso na cabeça,
E para a segunda ela esqueceu, porque tem um período, né, que tem que fazer lá entre não sei quantas semanas. E eu Tem também uma estava janela. trabalhando, eu estava trabalhando, eu estava, né, na correria, e gravidez também frita nossos neurônios, né? A gente já é bugada naturalmente, aí vem a gravidez e dá aquela fritada no cérebro. E eu não fiz. E assim, pra mim não faria a menor diferença. Eu deixei claro isso pra ela. Não se sinta culpada de forma nenhuma, porque eu fiz, faria de novo. E mesmo com todas as dificuldades da Mia, eu faria de novo, não me arrependo de forma nenhuma. Mas vim querer romantizar gravidez e parto. Hum. Ai, porque eu sou o lírio do campo, minha gravidez foi maravilhosa. Eu amo estar grávida. Aí eu sinto uma saudade da minha barriga. Ai, meu Deus, minha barriga. Faz outro, come um monte de burrito, vai comer macarrão e faz um, deixa Engole uma melancia permanente. inteira. Deixa um panção Palhaça. permanente aí. Ah, que saco. Para com isso, gente. Para com isso. Exato. Então, a sobrecarga materna ela já começa aí, quando a gente começa a gestar uma criança, né? E mesmo aí, depois que o bebê nasce, tem toda essa adaptação, porque por mais que a gente passe 9 meses com o bebê na barriga, se preparando, aguardando, a gente eu sou aquela mulher que de quando eu descubro que estou grávida, eu desejo a hora do parto. Eu nunca tive problema com parir. Porque eu também não senti nada. As 2 vezes que eu parei, as 2 primeiras, foi maravilhoso. Tipo, né? Foi rápido. Papum, me anestesiaram, não tava sentindo nada. Foi que foi. É, mas quando eles nascem, quando eu colocar a Gabriela no meu colo, eu olhei para ela e falei: puta que pariu, o que eu vou fazer com isso? É, também tem isso. Também tem isso. Tem aquele negócio de, eu olhei nos olhinhos, eu já amava ela desde que ela estava na minha barriga. Também, ó, isso aí pra minha conversa pra dormir. Sabe por quê? A Porque gente a gente ama. ama é com convivência. A gente não Mas conhece alguém e ama de cara. Demora um pouco pra cair a ficha. Isso é outra coisa que as mulheres. Eu vejo algumas mães romantizando isso também. Não, eu demorei pra cair a ficha. Depois, quando caiu a ficha. Nossa, é o amor da minha vida. É tudo pra gente, né? A gente olha, a gente chora, a gente quer cuidar, a gente quer que seja feliz, a gente quer. Mas na hora que nasce também, a minha única preocupação quando a minha nasceu eu tava com dor de barriga. Eu estava com muitos gases depois. Também tem isso. Depois que o nenê sai, tem gases, tá? Tem gases pra sair. E aí tinha gente me visitando e eu tava com vergonha. Então eu não tava pensando em amor, não tava pensando em neném, eu não tava pensando em amamentação, eu tava pensando em um monte de gás que tava querendo sair de mim. E eu tava com dor. uma humilhação atrás da outra. É É só uma pressão. humilhação atrás da outra. Não, e a Entendeu? Não, enfermeira vindo. Já fez cocô? nossa, Amiga, entende? acabou de sair alguém da minha periquita. A última coisa que eu quero agora é fazer cocô. Não é, eu não quero pôr mais nada para fora do meu corpo. Não, é muita humilhação, é muita coisa. E aí depois, aí vem falar, ai, amor, gente, eu demorei, sei lá, uma semana para começar a pensar nisso. Começar a pensar nisso. Tem uma criança aqui, eu preciso amar. Peraí, deixa eu me organizar aqui. Não, eu vou te dizer, não sei assim, se o amor quando eles estão dentro é o mesmo de quando eles já estão fora. Quando eles já estão fora, que nem você falou, tem a convivência, mas também tem o desespero, né? Que nem, puxa, eu não quero viver sem esse ser, mas estou lascada para cuidar desse ser. Sim. Quando eu tive o Máximos, quando eu descobri que estava grávida do Máximos, foi tipo dia 27 de dezembro. Aí veio o ano novo. E aí eu fiz o ano novo aqui em casa. Eu pulei, 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 pulei. E aí à noite eu senti muita, 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 muita cólica, amiga. E eu só tinha 3 dias, 3 dias, 27, 28, 29, 30 para 31. 3 dias, não, 31, 4 dias, 31 para 1 de janeiro, né? E eu fui dormir aflita, preocupada que eu tivesse, né, no começo da gravidez e eu dormi com a mão no pé da barriga e eu pedindo para Deus para não ter feito merda, porque eu sacudi tanto aquela sementinha. E no outro dia minha sogra falou assim: Dani,
eu não quero me meter na sua vida. Mas ontem você pulou demais. Cuida, porque no começo da gravidez não pode pular assim, tá bom? Aí eu falei, sogra, é verdade, eu tô com cólica. Sacude tanto que o moleque descolou aqui, vai cair. Mentira, não. Quando ele nasceu, que ele teve um desconforto respiratório, e aí ele não veio para os meus braços, ele foi para UTI. Cara, eu acho que foi o meu inferno na Terra. Foi a pior coisa que eu já vivi. Não foi eu sentir a dor da periquita aqui para parir uma ave, não. Foi o Maverick ser tirado de mim e ir para uma UTI. E aí escondiam de mim, não queriam me contar. E, cara, ser mãe é um caramba. Eu vou tentar falar sem chorar, que saco. Porque a gente quer proteger eles de tudo, né? E tem isso também, que a gente fala, a culpa materna. Não basta ser mãe, a gente tem que se lascar com a culpa também. E por isso que eu falo, gente, não aponta o dedo para a mãe, não. Se você vê uma criança com o nariz sujo, se oferece para limpar. Não culpa aquela mãe daquele nariz está sujo. Porque às vezes ela só não quer guerra com aquela criança. Sim, E com aí, certeza, a culpa materna é um dos pesos maiores, assim, na minha opinião. Eu também tenho muita culpa materna, principalmente em relação à minha. será que eu fiz alguma coisa? Como eu tive muita crise de ansiedade na gravidez do Máximos, e assim, eu sou muito medrosa com remédio na gravidez, então eu não tomo. Eu aguento o que eu puder aguentar no tranco. E aí, quando a médica recomendou eu passar no psiquiatra, tomar remédio para ansiedade, eu falei: você tá louca, eu não vou, porque se eu tomar, eu não vou tomar, vou aguentar até o que for possível. E aí vinha aquele alívio, puta, ainda bem que eu não tomei aquele remédio, cara. Se eu tivesse tomado, não era o remédio, mas eu ia achar que foi. Ah, eu penso, não, olha, a minha culpa materna, primeira, né, da Mia, depois veio a culpa materna de não dar atenção suficiente pra Sara, né? Mas aí tem a culpa materna da Mia, que foi quando eu caí. Eu tava com umas 20 semanas Ai, eu lembro, e eu desespero. caí. E na minha cabeça, na hora primeiro eu tive uma crise, eu apaguei, assim, eu fiquei, né, em choque. Fiquei em choque. E eu tava com a mão na barriga, eu caí de barriga no chão. Eu fui, porque a gente fica sem o nosso centro de gravidade muda, né? E eu tava nervosa, assim, querendo arrumar as coisas logo pra gente ir pra cama, porque a Sara tava fazendo bagunça, já era tarde, tava incomodando o vizinho, enfim. E eu peguei e não medi, né, na minha cabeça o degrau, bati o pé no degrau e pá, com a barriga no chão. Aí foi prato pra todo lado, comida pra todo lado, caco de vidro. E aí eu sentei, a primeira coisa que eu fiquei, ela não tá chutando. Ela não tá chutando, e ela ficava chutando. Eu tava sempre sentindo ela mexendo, e ela não chutava, e ela não chutava, e ela não chutava. E assim, todos os médicos já falaram pra mim que eu não causei alteração genética da Mia, que foi causada naturalmente. Mas aí, até hoje eu fico. Quando eu penso na alteração, isso me vem na cabeça, pelo menos, sei lá, uma vez por dia me vem. Eu caí e eu tomava remédio pra asma. O meu remédio da asma é super forte. Então, o que que eu fazia? Eu era, sei lá, 3 de manhã e 3 à noite, eu tomava um só. E eu passava o dia me sentindo mal, porque eu tenho asma. Sim, Mas porque eu não queria tomar mais. E se eu não tomasse aquele, era um risco muito grande de eu desmaiar, ficar sem ar, eu não tinha exato. como, né? Não Então, tem como. essas duas coisas me vêm na cabeça. Será que não foi isso que causou? Mas assim, amiga, em risco e benefício, os danos seriam muito maiores se você não tivesse tomado, porque você corria risco. Sim, era um risco meu. Mas aí depois eu fico, ai, não, a gente tem que pensar no lado espiritual, o que tem que acontecer, acontece, não sei o quê. Se ela veio pra mim com essas condições, é porque era pra acontecer, eu não tinha como mudar nada. Então eu fico numa guerra, né? O É minha problema do ser culpa, não é minha humano, culpa. É minha culpa, não é minha não. culpa. Então, o problema do ser humano é tentar colocar a culpa em alguém. Do MAV, eu ouvi a enfermeira falar assim, mas mãe, por que que ele nasceu? Do Máximo, ai, que são tantos filhos que eu confundo os nomes. Você perde as contas, é muito filho. Peraí, deixa eu ver. O Máximo do meio tem 12 anos, foi ele que eu quase morri, né, de desespero. Foram apenas 10 dias de UTI, mas para mim foi, cara, uma eternidade. Pode falar. Nasceu de 38 semanas.
Foi a médica que quis agendar para 38 semanas. Eu ainda tinha uma data na minha cabeça, que era dia 24 de agosto. Ela quis agendar para dia 18. Como a Gabi já tinha sido cesárea, ela optou pela cesárea e eu já tinha passado por uma, toco o barco. Eu ainda brincava com ela, né? Tipo, se não tinha, né, chance de eu aguentar aí um parto normal. Apesar que eu vou dizer, do meu útero não abrir nem um pouquinho tentando parir Maverick, eu não sei não. Mas, enfim, não tinha necessidade dela marcar para 38 semanas. Hoje é lei aqui no Brasil, só se marca parto cesárea a partir de 39 semanas. Antes, só se tiver alguma justificativa muito plausível. E na minha não tinha. Como o Máximos teve esse desconforto respiratório, que evoluiu para um pneumotórax, que foi aí, o negócio se agravou. Então eu estava lá, toda inchada, dolorida, sozinha na UTI, porque o Rodrigo tinha que trabalhar, preocupada com a minha filha, que tinha 3 anos, que estava aqui em casa com a minha mãe. E eu só ouvi as enfermeiras, mas mãe, por que você teve ele com 38 semanas? Falei, porque a médica agendou. Elas estavam, de alguma forma, tentando colocar que o Máximos teve aquele desconforto respiratório por minha causa, porque eu parei com 38 semanas, né? Eu não peguei no bisturi, abri a minha barriga e tirei meu filho, entendeu? Mas aí vinha na cabeça, como eu reclamava a gravidez inteira e tudo que eu queria era parir, toda vez que eu chegava na médica, falava, doutora, tô pronta, é hoje? Porque era muito mal-estar, muito enjoo. Do máximo, eu tinha muita falta de ar, que era a crise de ansiedade naquela época, eu não sabia distinguir, então eu não dormia, eu passava a noite acordada, eu não conseguia ficar sentada, às vezes eu ficava de pé andando, porque sentada eu sentia que eu não respirava, era péssimo. E me perdi aqui, que eu estava falando. E as enfermeiras estavam querendo de um jeito de. Querendo colocar na minha conta, né? Que, enfim. Aí foi a ouvidoria do convênio, na época tinha um convênio muito top de linha, e eles queriam entender como que um bebê a termo, porque com 38 semanas já está a termo, ele nasceu com 49 centímetros, 3 quilos 560, então não era um bebê de incubadora, não era um bebê pequeno, foi parar com um dreno no pulmão, com um tubo para respiração, com aquele pique, e várias outras. Um monte de cabo. Ah, voltei, não era isso, não. Era isso, mas não era. Então, tudo que eu falava da gravidez inteira era quero parir, quero parir. Quando eu fui ver meu filho, e tinha tubo saindo da boca, sonda saindo do nariz, tubo saindo da costela, sonda saindo do pipi, garrote saindo da mão, garrote saindo do pé. Era tanto fio, na minha barriga era um só. Aí parece que eu estava levando uma lição da vida para, ô mulher, para de reclamar. Sabe, eu reclamei a gravidez inteira. Então a culpa era muito grande de. Aí eu falava, dentro de mim ele estava saudável, dentro de mim era um cordão só, era um tubo só. E era para alimentar ele. E aí, eu lembro quando eu estava lá, que eu tive uma conversa com Deus, que assim, no exato momento onde o Máximos foi entubado, quando o negócio lascou, o pulmão dele estourou, eu senti que estava acontecendo alguma coisa com ele e eu falei assim pro Rodrigo, não estou conseguindo dormir, você está dormindo? Ele falou, não estou conseguindo dormir. Aí eu falei, vamos ver o Máximos? Ele falou, vamos. Quando a gente chegou lá, não deixaram a gente passar. O Rodrigo me levou de cadeira de roda, não deixaram a gente passar. Eu só falei assim para ele, entra, estão entubando meu filho. Aí eu baixei a cabeça e aí eu chamei Deus e falei: para, não olha para mais ninguém, só olha para o meu filho agora. Eu falei desse jeito com ele: acabou, agora você vai olhar para ele, salva meu filho. Foi desse jeito. E aí o Rodrigo foi pro quarto, é muito grande a história, não vou contar tudo aqui, lá, quase morreu também, quase infartou, boca branca. Ninguém queria me contar que se mostrava entubado, porque tinha medo do leite secar, o leite nem desceu, nunca desceu até hoje, enfim. Aí o acordo que eu tive com Deus foi assim: se o Senhor me der a honra de gerar uma nova vida, dessa vez eu vou aguentar firme e eu não vou pôr a culpa na gravidez. E aí veio o Maverick e eu fiz assim: eu me vesti bonita,
Eu estava passando mal, mas eu tentei ficar bonita, eu fiz ensaio fotográfico, eu reclamava da minha cabeça. Eu coloquei tudo na minha responsabilidade aqui. Aí eu desenvolvi pânico e claustrofobia. Ajudou? Não resolveu nada, mas a gente só trocou de problema. Eu culpei a gravidez, quando eu pari, o mal-estar foi embora. Nessa que eu culpei a mim, só foi embora depois de 10 meses que eu pari. Então, a gente pode culpar a gravidez, que é melhor. Olha, eu não tive, eu tive muito enjoo, mas assim, minha gravidez não foi um sufoco, eu sentia muita dor, assim, muita dor. Eu fiquei de bed rest, como é que fala? De repouso absoluto. Depois. Nos 2 últimos meses, que pra mim foi uma tortura, mas a minha filha nasceu perfeita. Ninguém dizia que ela É tinha verdade. absolutamente nada. E ela estava em perfeito estado. Ela saiu de mim, já veio pro peito, mamou Mamãe. perfeitamente. A enfermeira veio, deixa eu te ajudar, não sei o que, tirar uma gotinha. Falei que tirar gotinha, a menina já tá mamando aqui, é só uma vaca leiteira, já tem esse problema com isso não. E tava tudo perfeito, né? Tava tudo perfeito. E depois é que tudo começou a aparecer. Então, assim, não importa, na verdade, acho que o resumo aqui agora pra gente finalizar, é que não importa o que a gente faça. A culpa, ela sempre vai vir. A culpa materna. Se a gente tiver uma gravidez perfeita, daquela dos lírios do campo, sabe? Sabe a gravidez do lírio do campo? Ainda assim, a gente vai achar o que nos culpa. Vai achar alguma coisa para se culpar, entendeu? Foi um golinho de um vinho que tomou, foi uma corridinha que ela deu para alcançar o ônibus, ou sei lá, alguma coisa que ela fez que vai ficar cutucando na cabeça dela, a culpa materna. E depois, quando tá grande, depois aí, porque eu vou voltar a trabalhar. Eu vou voltar a trabalhar e vou deixar meu filho com babá, ou com a minha sogra, ou com, sei lá, numa creche. Aí vem aquela culpa. Não, eu vou ficar em casa para cuidar das crianças. Aí vem aquela culpa de eu não tô usando a minha profissão, eu não tô trazendo dinheiro para casa, eu não tô dando, sei lá, dando atenção pro meu marido, eu não tô cuidando de mim mesma. A culpa materna, ela sempre vem pesado. Não importa o que você faça, não importa o que aconteça, não importa se você é o lírio do campo, que não teve enjoo, não fez nada de errado, em algum momento você vai sentir aquela culpa materna. E é isso que é um peso Às gigantesco vezes pra você culpa gente. quando fica nervosa, né? Às vezes, quando eu falava mais alto com a Gabi, eu não dormia à noite porque eu falei alto com ela, porque eu gritei com ela. Ela era muito boazinha, muito quietinha, mas tem coisas que você fica, né? E aí você se culpa também pensando que podia ter conduzido, né, o conflito de Sim, outra é um forma. conflito, é um grito que você dá com a criança, porque você já está por aqui de criança na sua orelha o dia inteiro. Aí você pega e perde a paciência. Vai lá que tomar esse banho. Pronto. Você vai ficar uma semana com aquela culpa. E é só a mãe que tem isso. O pai não tem. É culpa materna e é só a mãe que sente essa culpa. Que Não, os pais também inferno! têm, mas eu acho que não é com a mesma intensidade. A cabeça deles não funciona no modo emocional como o nosso. A nossa cabeça, a nossa mente. Aí até coloquei uma pergunta aqui numa folha, né? Como se libertar da culpa materna? É um tópico para o próximo capítulo. Que é possível? Eu acho que não. Eu não acho que também não. Eu acho Não que dá acho. para controlar, que é o que a gente faz. É, Controla, controla. Por exemplo, quanto tempo a gente tem aí, amiga? 5 minutos. 4 minutos e 40 segundos. Dá tempo. Essa semana, não sei se você lembra, eu estava me sentindo culpada, tá muito frio, levar o Maverick para creche. Qual foi o áudio que eu mandei para você? Amiga, me traz para a realidade, tá frio, não quero beber, estou me sentindo culpada. Qual foi a tua resposta?
Minhas filhas vão para creche, para escola, faça frio, faça calor, faça neve, se tiver chovendo, canivete, eu vou botar um guarda-chuva de metal, vou proteger as duas, mas elas vão para creche e para escola, porque eu Exatamente. preciso respirar. O que a gente precisa é de uma amiga, sim, eu te recomendo. Inclusive, eu posso alugar ela alguns dias na semana. Então, você precisa disso, de uma amiga que fala: Ei, tá se culpando por quê? E tantas outras coisas maravilhosas que você faz para os seus filhos. Tá aí uma. Não falo demais. Quantas outras vezes você não foi aquela mãe que brincou, que deu carinho? Agora você vai ficar aí se culpando, chorando por causa de um momento que você, né, levou para a escola, foi trabalhar, foi cuidar de você. A gente tem que estar bem, bem aqui, para sermos boas mães. Quanto tempo a gente tem? 3 minutos e meio. Gente, hoje eu pago para fazer musculação e pago para fazer 3 vezes por semana band de pau, vou falar bem rapidinho. E é caro, não sai barato não. E aí eu ouço mães falando: ah, mas eu prefiro pagar natação para o meu filho. Não, eu prefiro pagar para mim. Quando meu filho crescer, ele paga para ele. Sabe por quê? Porque eu tenho que estar bem para cuidar dele, É para a lógico, gente olha. amar Para ele. mim, eu não tenho meu band power, não tenho academia. Hoje eu estou trabalhando, não é o trabalho dos meus sonhos. Longe disso, né? Eu trabalho numa cafeteria hoje, porque é o que eu consigo fazer com as condições da Mia e tudo mais. Mas eu volto para casa exausta, só o pó da rabiola, mas eu estou com saudade das minhas filhas. Eu quero conversar com elas. Eu quero dar atenção, eu brinco. Eu sou outra pessoa. Ontem eu cheguei, eu vim de bicicleta, minha filha estava andando de bicicleta, já fui lá, brinquei com ela, já fiz coisa que eu normalmente, se eu passo o dia inteiro em casa, eu não faço. Porque a minha estafa mental é tão pesada que eu não tenho condições de brincar. O que eu faço é manter todo mundo vivo quando eu tô em casa. O tempo É inteiro, ficar né? no modo sobrevivência. E no modo sobrevivência, a gente não produz. Não produz, exatamente. Eu fiquei nesse modo sobrevivência por 1 ano e meio, né, com a Mia. Literalmente, modo sobrevivência, modo de emergência constante. Sobrevivência, Cruz Vermelha. Cruz ambulância em casa, passamos meses no hospital ano passado. Então, assim, hoje pra mim, trabalhar, eu canso pra um cacete fisicamente. Eu fico o dia inteiro de pé, servindo café, limpando. É cansativo pra caramba. Entra dinheiro pra casa e eu consigo me desconectar um pouco da maternidade, porque não dá pra ser mãe 100% do tempo. A gente precisa ser mulher. A gente precisa ser Exato. a E gente. Um voltar a se pouquinho. conectar com a gente. Para a gente se conectar, exatamente, porque se a gente só fica em casa, e eu tô falando de trabalho porque é a minha válvula de escape e porque eu preciso de dinheiro. Mas no seu caso é o Band Power, é academia, é, sei lá, uma caminhada, é fazer alguma coisa que seja só pra você, pra mais ninguém. Exato. Acabou, amiga, menos de 1 minuto. Desculpa. É isso. Então, a gente vai deixar enquete, né, no Ver os nosso mais próximo pedidos, a gente sorteia. a gente pode votar lá no canal, lá no Instagram, colocar nas mensagens ou mandar no nosso e-mail. Ó, choveu de e-mail para falar de culpa materna, dessa coisa, né, que é a maternidade na nossa vida. Mas é isso, foi um prazer estar aqui com você, minha amiga Júlia. Um prazer estar com vocês. Beijo, povo bugado! Beijo, bugadas! Fui!